Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli. E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que literalmente eu senti de Deus e peguei a câmera e pronto. Às vezes vocês podem não entender o porquê que eu falo isso, eu sempre falo isso, é porque assim, às vezes Deus me dá uma palavra, vamos supor que ele me deu a palavra na terça-feira. E aí, como o final de semana é mais tranquilo pra mim, então eu gravo a palavra que ele me deu na terça, no final de semana. Só que tem algumas revelações que ele me dá que pra mim são muito fortes. Então eu não consigo esperar até eu ter um tempo e gravar. Então, tipo, me deu a revelação, tô aqui, tô gravando e pronto, ó. E pra vocês verem que eu não tô mentindo, que Deus tá me revelando as coisas, ó. Anotei tudo aqui, tudo certinho aqui, minha colinha. Mas enfim, o tema de hoje, na verdade eu nem sei direito qual é o tema de hoje. Vocês já estão vendo aí no título, principalmente, que é só para as meninas, o vídeo de hoje. Mas não vou expulsar você, varão, que tá aqui, que quiser assistir. Pode ficar tranquilo. Eu tô falando igual a Alana. Mas é verdade, gente. O tema hoje especificamente é só para as meninas. Mas, se você quiser ficar, você menino, sem problema. Talvez você pode até utilizar o que eu vou falar para a sua vida também. Mas os exemplos que eu usei aqui, os exemplos que Deus me deu, foi mais para as meninas mesmo. E vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Eu não sei direito o tema do vídeo, não sei direito o que eu vou colocar na thumbnail. Vocês já sabem porque já tá aí para vocês. Mas eu realmente não sei, foi algo que Deus colocou muito no meu coração hoje. Já faz alguns dias, na verdade, mas hoje foi muito mais forte, né? Eu me emocionei muito com o que ele falou, com a revelação que ele me deu. E, enfim, vou contar tudo pra vocês depois da vinheta. Então roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Bom, gente, Bom, na verdade eu não sei nem por onde começar, tá? De verdade. Bom, é tão difícil falar, porque quando você tem um roteiro esquematizado, tudo certinho, que eu estava acostumada a gravar desse jeito, era mais fácil, né? Hoje, esses últimos vídeos que eu falei pra vocês, eu não tô tendo roteiro. Então, é pela glória de Deus, pelo Espírito Santo, e Ele que vai me conduzindo. Eu espero que o que eu falar aqui seja útil pra vocês, tá bom? Bom, vamos começar com o porquê que foi tão forte pra mim a ponto de eu gravar o vídeo hoje mesmo. Eu tava penteando meu cabelo, né? Meu cabelo tá molhado, não dá pra vocês verem, mas meu cabelo tá molhado, eu lavei agora há pouco. E, e aí eu tava lá penteando meu cabelo antes de lavar ele. E aí Deus começou a falar comigo. Sabe, uma coisa que já tava muito forte no meu coração. E aí, só que ele me falava e eu, quando ele me fala as coisas, eu gosto de anotar. Lá na hora não tinha papel, não tinha caneta nem nada. E aí eu até tentei gravar. Só pra vocês entenderem por que eu falo isso, às vezes você é novo aqui, mas eu gosto de ser sempre transparente com vocês e explicar exatamente o que tá acontecendo, tá bom? Tá, então, antes desse vídeo que eu tô gravando aqui, que eu acho que é esse que vai ser lançado, se Deus quiser e assim permitir, eu tentei gravar outro vídeo, mas eu não conseguia, porque as palavras surgiam na minha cabeça e eu não conseguia organizar. Então, eu parei a gravação e falei, Senhor, fala comigo pausadamente o que o Senhor quer que eu fale para eles e qual é a revelação que o Senhor está me dando. E aí eu comecei a escrever, que foi o que eu mostrei para vocês aqui. E eu acho que eu posso começar a conversa que eu vou estar aqui com vocês, baseado no que ele me falou. Pode ser? Então vamos lá, ó. Presta atenção, porque isso foi, para mim, foi muito forte. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês algumas situações que se passaram na Bíblia. Tava até aqui, ó, com a minha Bíblia aberta e tal. E aí eu vou falar algumas situações que se passaram na Bíblia e junto com esses momentos, eu não vou falar história, porque a história é um texto, é alguma coisa e tal, mas foi um momento específico de algumas coisas que aconteceram. E aí
E aí eu vou explicando a situação e vou falando a revelação, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou ler para não ficar feio e enfim. Deus deu uma explicação sobre o que estava acontecendo no ventre de Rebeca por causa de Rebeca. Deus mandou os espiões para Jericó por causa de Raabe. Deus impediu que os reis tocassem em Sara por causa de Sara. Deus não condenou Esther à morte por causa de Esther. Deus deu uma revelação a José por causa de Maria. Deus concedeu uma criança, mesmo sendo estéril, por causa de Isabel. Essa foi basicamente a revelação que ele me deu, mas ele completou depois que eu comecei a escrever. Que ele falou assim, pelo menos eu sinto isso, que foi ele que me deu. Que ele falou assim, Laísa, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Eu não tenho que mandar fazer alguma coisa por causa de ninguém. Eu não impeço as coisas só porque alguém me pediu. Eu não condeno ninguém se não tiver motivo, se eu não quiser. Eu não revelo nada a ninguém se eu não quiser. E eu não concedo bênção alguma para ninguém se não for da minha vontade. Eu não sei se vocês que já ouviram, que ouviram tudo isso que eu falei, se vocês já conseguiram entender o que eu tô querendo dizer com isso. Mas eu vou tentar explicar. Que Deus falou comigo muito forte, e eu fico até emocionada, é porque é o seguinte, gente. Muitas pessoas, até mesmo hoje em dia, falam que a Bíblia é um pouco machista. Por quê? Porque quem liderava as famílias eram os homens, quem dava ordens naquela época eram os homens, quem determinava e fazia o que queriam eram os homens. As mulheres não tinham poder nenhum, as mulheres eram só donas de casa, as mulheres eram fracas, segundo as pessoas que leem a Bíblia pela primeira vez e que não conseguem ter revelações e tal. E acho que hoje em dia muitas pessoas ainda têm essa visão, tanto em relação à Bíblia quanto em relação aos dias de hoje, que as mulheres são fracas, que as mulheres elas são um nada, que elas não servem para nada, elas só servem para servir os homens, para serem submissas, né? Hoje em dia, essa questão de ser submissa, ela é muito distorcida. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tá, Laísa, mas o que isso tem a ver? O que isso que você tá falando agora tem a ver com o que você falou antes? Sabe o que tem a ver, gente? É que essa revelação que Deus me deu foi tão poderosa. Pera. Sabe o que Deus está querendo dizer com tudo isso que eu falei? É que todas essas histórias, todos esses momentos que aconteceu foi por causa de uma mulher. Deus explicou o que estava acontecendo, a luta que estava acontecendo no ventre de Rebeca por causa dela. Deus enviou os espiões para Jericó por causa de Raabe. E tantas as outras coisas que eu falei anteriormente foram por causa de uma mulher. Às vezes a gente fala, não, mas Deus colocou o homem como cabeça da casa. Só porque Deus colocou um homem sobre a cabeça, né, o homem como líder da casa, como cabeça da casa, não quer dizer que ele não se importa com você. Pelo contrário.
Para Deus, as mulheres são muito importantes. Você que está me assistindo é muito importante para Ele. Porque se não fosse, por que Ele teria me dado essa revelação? Por que Ele teria feito tudo isso? Por causa de uma mulher. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar? Tá, vamos usar um dos exemplos que eu dei aqui. A questão da Esther, por exemplo. Eu falei que Deus não condenou Esther à morte por causa dela. E aí vocês vão virar para mim e falar, não, Laísa, mas Deus não tinha como condenar Esther à morte, sendo que ela era a única salvação do seu povo. Como é que Deus ia permitir que o rei, que era o marido dela naquela época, não estendesse o cajado para ela e não permitisse que ela vivesse? Primeiro porque ele era o marido dela e ele a amava, e segundo porque ela era a solução daquele problema e tal. Então Deus não condenou Esther à morte, não foi por causa dela, foi por causa da função dela naquela época. Vamos tentar entender o que isso quer dizer. Vocês concordam comigo, né? Você que está tendo essa visão, você concorda comigo que se essa sua visão estiver certa, Deus só não condenou Esther à morte porque ela era a solução daquela época? Porque até onde eu sei, no caso de Esther, não tinha nenhum homem que enfrentaria o rei, que enfrentaria tudo e todos para lutar pelo seu povo. Porque ela era a única salvação. Deus colocou essas mulheres na hora e no momento certo, porque sabia e sabe do poder que cada uma de nós temos. Eu vi uma pregação da pastora Thalita que eu achei assim, tipo, top dos top. Ela falava assim que os reis daquela época, quando queriam matar, né, na época de Moisés e tal, queria matar os meninos, falou assim, deixa só as meninas, né, matam todos os homens, deixa as meninas, que a gente vai enfraquecer o poder político. A pastora Thalita virou e falou assim, que rei mais burro. Ela não usou essa expressão, mas para mim eu usaria essa expressão. Que rei mais burro. Porque nós, mulheres, somos muito fortes. Nós chegamos a ser muito mais fortes do que muitos homens por aí. Que é a história de Esther, por exemplo. Esther, ela teve a coragem que muitos homens não teve. Teve uma juíza, acho que era Deborah. Ela teve a coragem que muitos homens daquela época não teve. Os homens pediam para ela ir à frente do exército porque eles sabiam que Deus estava com ela. Você consegue entender o grande poder que tem isso? Gente, vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês? Tá, mas aí vocês vão falar, tá, Laísa, mas e a questão de Maria, por exemplo? Você falou que Deus mandou a revelação para José, marido dela, por causa de Maria. Mas não foi por isso. Foi porque José não acreditava em Maria e Deus queria que José ficasse do lado de Maria para proteger ela. Vocês acham mesmo? Agora, sendo sincera, minha opinião. Vocês acham mesmo que Deus precisava de alguém para defender uma filha dele? Você acha mesmo que Deus precisa que um homem, né, te defenda? Não. Ele envia pessoas para te ajudar, mas quem te defende mesmo é Deus. Sabe por que eu falei que Deus revelou em sonho a José por causa de Maria? Porque Maria, segundo o que eu vejo, segundo o que eu estudo e tal, Maria gostava muito de José. José era noivo dela. E Maria se sentiu magoada, se sentiu triste. Falou assim, poxa, ele não acreditou em mim.
Deus não queria ver sua filha triste. E por causa dela, por causa da humilhação que teoricamente José fez ela passar, porque pelo que eu lembro na minha época, pelo que eu lembro não, né? Pelo que eu sei, naquela época, se o homem abandonasse uma mulher que teoricamente estava grávida, ela era condenada à morte até. Então, assim, Deus revelou José por causa de Maria, para que Maria não se sentisse desamparada, para que Maria tivesse plena certeza, plena convicção de que Deus estava sempre com ela, que Deus iria proteger ela em todos os sentidos, que Deus jamais iria abandonar sua filha. É isso que eu tô querendo dizer para você hoje. Não se sinta abandonada por Deus. Ele é o seu único amigo. Muitas pessoas acabam humilhando, né, as mulheres. Eu vou falar dos dois posicionamentos, né? Os homens humilham as mulheres por conta de se sentirem superior a elas. Porque no seu emprego, o que importa em um cargo superior, por exemplo, são calças e não saias. O que importa dentro de uma casa é a autoridade que o homem tem, e o resto é para a mulher, porque é o resto. Tem muitas mulheres que julgam outras mulheres, e agora falando no geral, tá? Qualquer tipo de mulher, seja prostituta, seja drogada, seja seja de uma bastarda, sei lá. Nós mulheres, ao invés de nos apoiarmos, ao invés de estarmos sempre unidas e defendendo umas às outras, a gente quer competição. E eu não julgo vocês. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade hoje é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil ser mulher hoje. Porque um homem que tem uma história, que está passando por algo ruim, algo por depressão, algo do tipo. Agora eu não estou generalizando, tá? Existem realmente exceções, mas é o que eu vejo. O homem que tá passando por isso, tá passando por aquilo, calma, você vai vencer e tal. Tem apoio, tanto ao lado feminino quanto ao lado masculino. Uma mulher, a história dela, por mais que ela tenha sucesso, a história dela sempre é vista de dois pontos. Se uma prostituta se torna cristã 100% e mudou de vida, para muitas pessoas, ela continua sendo uma prostituta, porque é o passado dela. Agora, o que eu quero falar aqui, que eu ia até falar no TikTok, mas bom, é o que Deus está pedindo para falar, então vamos falar. Uma coisa que estava me incomodando muito é o fato de muita gente usar uma pequenina palavrinha, que é a palavra perdão. Vocês sabem o que significa essa palavra? Vocês sabem qual é o principal lugar, ou o principal motivo de você usar? Acho que nem é a palavra motivo, mas vocês sabem qual é a principal circunstância que você realmente deve pedir perdão? Deve perdoar? Claro, você tem que perdoar uma pessoa que te magoou, você tem que perdoar uma pessoa, uma circunstância que foi muito ruim para você. As pessoas hoje em dia utilizam essa palavra perdão de uma forma um pouco equivocada. Não falo errada, mas um pouco equivocada. Sabe por que eu contei
tudo isso, sabe por que eu contei toda essa revelação que eu falei aqui pra vocês? É pra vocês entenderem que vocês têm valor. Que Deus ama muito, muito, muito vocês. E que Deus faz qualquer coisa pra ver sua filha feliz. Claro, desde que esteja nos princípios dele e tal, mas isso aí é caso à parte. Eu quero falar aqui com vocês é que não é errado você perdoar o próximo, não é errado você perdoar as suas circunstâncias, os seus medos. Não é errado, até é certo, porque é o que a palavra de Deus fala. Mas o principal perdão que eu vim falar com você aqui hoje, que é muito negligenciado, não é pouco falado, é o perdoar a si mesma. A si mesmo. Como assim, Liza? Gente, o que adianta você perdoar o próximo? O que adianta você perdoar as circunstâncias que te feriram? O que adianta você perdoar tudo e todos se você não consegue perdoar você mesma? Ah, Liza, mas eu não me sinto culpada por nada. Eu não tenho com quem me perdoar. Será que não? Tem certeza que não? Quantas vezes você já se sentiu culpada pelo mal que as pessoas fizeram pra você? Quantas vezes você se sentiu magoada com você mesma por conta do seu passado? Por conta dos limites que você tem diariamente? O que eu tô querendo falar, enfatizar aqui pra vocês é que da mesma forma que Deus fez tudo isso que eu falei pra vocês por causa de uma mulher, Ele pode e faz por você diariamente. Só que a diferença, usando agora o exemplo de Raabe, por exemplo, melhor, de Sara. Acho que Sara vai ser melhor para colocar aqui. Eu falei que Deus impediu que os reis tocassem em Sara por causa de Sara, certo? Vocês concordam comigo que uma das mulheres da Bíblia, uma das, né? Porque existem várias. Vocês concordam comigo que uma das mulheres que se sentiam mais culpadas da Bíblia era Sara? Sara tinha mais de 80 anos quando gerou um filho. Naquela época, era um absurdo. Sara se sentia tão culpada, tão magoada com ela mesma, que ela entregou Agar a seu marido para gerar um filho por ela, por eles. Depois que Sara viu a burrada que ela fez e começou a entender o porquê que ela fez isso, porque eu creio que Sara se sentia tão magoada e às vezes a gente não percebe, mas a maioria das mágoas que a gente sente dos outros é porque a gente sente mágoa de nós mesmos. Acho que Sara naquela época ela começou a perceber, começou a falar: poxa, Deus vai me dar um filho a partir de mim, por causa de mim, por causa da vergonha que eu passei. Deus vai me dar uma geração, através de mim vai gerar uma geração, vai gerar uma nação. Por que eu fiz isso sabe, de entregar Agar? Por que eu não confiei em Deus? Às vezes, não é nem questão de confiar em Deus. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Não é questão de confiar ou não confiar em Deus. A gente confia. O problema é que a gente não confia em nós mesmas. Porque o nosso passado é tão amargo, é tão doloroso, tão dolorido, que a gente se sente culpada, a gente se sente magoada por nós mesmas.
E aí a gente começa a pensar, poxa, eu não consegui resolver aquilo no passado porque a culpa foi minha. Como é que eu vou resolver isso agora? Acho que foi isso que Sara pensou. Sara se sentiu tão culpada por não gerar um filho a seu marido, que naquela época era considerada talvez até maldição para a família, que preferiu entregar Agar do que raciocinar, organizar sua mente e falar: não, eu confio em Deus e confio em mim. Na Bíblia fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Agora me fala, como que você enche a boca para falar que ama as pessoas se você não consegue amar você mesma? E eu não tô te culpando. Isso é normal, isso é natural da vida. Eu sou assim. E falo isso de coração. Só esses dias que eu fui perceber o quanto eu ainda me culpo, o quanto eu ainda não me perdoei sobre o meu passado. Ah, Laísa, mas sobre o que você tem que perdoar? A gente se sente culpada, principalmente nós mulheres, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para as mulheres, sem menosprezar, sem discriminar os homens, mas é porque o fardo que nós carregamos é muito pesado. Para os homens, se eles não casaram ainda, beleza, tá construindo a sua vida. Para as mulheres, nossa, você não casou ainda? Você não namorou ainda? Nossa, ninguém que te quer, hein? Porque você tá atrasada. Casou? Quando é que você vai dar um filho pro seu marido? E pro homem? Nossa, quando é que a sua mulher vai dar um filho para você? Os filhos nascem. Nossa, os seus filhos não têm mãe, não? Olha o jeito que eles andam. Olha o comportamento deles. E para os homens? Nossa, você deve ter um trabalho com a sua mulher, hein? Porque ela não sabe nem cuidar dos filhos. O que eu tô querendo dizer aqui é que você é amada, muito amada. E o peso que nós carregamos por sermos simplesmente mulheres é muito grande. Muito. E você não tem culpa disso, é a nossa sociedade. Agora, o que você não pode fazer, e essa palavra é até para mim também, é ficar se culpando, é não se perdoar. Sabe? Só porque as outras pessoas continuam jogando o seu passado na sua cara. Se Deus te ama, por que você não pode se amar? Se Deus te perdoou, por que você não pode se perdoar? Você é muito maior do que os seus problemas, do que o seu passado. O único motivo de Deus nos dar um passado é para que o processo desse passado nos ajude com o presente e para que o presente construa um futuro, para que a gente possa construir um futuro. Não se culpe pelo seu passado, dê glória a Deus pelo seu passado. Eu sei que isso é muito difícil para nós mulheres ouvirmos isso. Poxa, a gente passa por humilhação, por medo constantemente. Só de pisar o pé na rua, a gente já sente medo. Mas você é capaz. O que eu vim dizer, só para concluir aqui para você, é que Deus já te livrou de um acidente. Deus já te livrou de uma ofensa. Deus já te livrou, já te explicou, já te mandou coisas, já te revelou, já te concedeu, já te fez tudo isso. Não para sua história ser contada, mas foi por causa de você. Deus faz tudo por causa de você.
Nunca se esqueça disso, tá bom? É isso, gente, o vídeo de novo ficou grande, acho que os vídeos estão sempre grandes, né? Não sei se vocês conseguiam entender o que eu falei, não sei se fez diferença na vida de alguém, mas se fez, coloquem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um que assistiu esse vídeo. E que vocês possam entender que vocês são especiais, sim. Porque vocês são filhas do Rei. Tá bom? É isso, gente. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem muito like, se inscreve no canal, tá bom? Compartilha pra geral essa palavra, essa revelação que Deus me deu. E é isso. Beijo. Tchau.